Uma alma escolhida. Nascimento e infância de Santa Brígida da Suécia. Nascimento e infância. Brígida nasceu em 1302 no castelo de Finsta, em Norrtälje, na província de Uppsala, na Suécia. Seu pai, Birger Persson, era governador e juiz provincial de Uppland, e sua mãe era a senhora Ingeborg Bergensdotter, descendente da família real sueca, pois pertencia à raça dos reis godos. O pai de sua mãe, seu avô materno, era primo de Magnus Ladulas, rei da Suécia, de modo que Brígida tinha parentesco com a família real. Seus pais eram cristãos fervorosos e a piedade de sua mãe era conhecida e louvada pelos parentes e amigos. Seu pai se confessava todas sextas-feiras na igreja para alcançar o perdão de seus pecados. E dizia humildemente assim: às sextas-feiras eu quero me preparar muito bem para Deus, a fim de que nos outros dias eu possa estar pronto para suportar e receber dignamente tudo o que o Senhor permitir para mim. Brígida Bergensdotter, até a idade dos 3 anos, não dizia qualquer palavra. Os pais e parentes chegaram a imaginar que ela fosse muda. Todavia, sem qualquer intervenção, completada a idade de 3 anos, ela começou a falar normalmente e com pleno desembaraço. Com a idade de 7 anos, teve uma visão de Nossa Senhora que lhe sorriu e colocou a sua preciosa coroa na cabeça dela, e depois desapareceu. Aos 10 anos de idade, depois de ouvir um sermão na igreja local, quando o padre falou sobre a paixão e morte de Nosso Senhor, ficou muito impressionada com as crueldades e os terríveis sofrimentos de Jesus. Dias após, teve uma visão de Cristo pregado à cruz, coberto de chagas, e o Senhor lhe disse estas palavras: Olha em que estado me encontro, minha filha. Ela perguntou: Jesus, quem te fez isto? Nosso Senhor respondeu: aqueles que me ofendem e não querem o meu amor. Esta visão deixou uma profunda e indelével marca em seu coração, e desde então decidiu colocar a paixão de Cristo como centro de sua vida espiritual. Ficou órfã de mãe quando tinha apenas 10 anos de idade. A senhora Ingeborg foi colhida por um mal que ocasionou seu falecimento em 1315. Seu pai, se considerando incapaz de prover uma educação compatível para uma menina de sua condição social, a enviou à casa da cunhada Catarina Bergensdotter em Aspanas, próximo ao lago Sommen, em Östergötland. Casamento e família. Como era costume naquela época, antes de completar os 14 anos de idade, seu pai e os parentes arranjaram o casamento dela com Ulf Gudmarsson, príncipe de Narke, Nércia, contra sua vontade pessoal, porque ainda não tinha incluído o matrimônio em seus planos. Mas realizada a cerimônia, viveu feliz com seu esposo durante 28 anos, e com quem teve 8 filhos, sendo 4 homens e 4 mulheres. 2 meninos morreram muito jovens, sendo um deles o mais moço chamado Guardimaro, a quem ela cuidava com muita atenção. Carlos era o mais velho e era mundano. Gostava de muitas festas e não frequentava a igreja. Contudo, respeitava Nossa Senhora. Birger, o 4º homem, apesar de estar casado, mais tarde tornou-se companheiro de sua mãe e, inclusive, a transportou de Roma para a Suécia, quando ela faleceu.
3 das meninas eram casadas. Merita e Cecília permaneceram na sociedade sueca, enquanto Catarina, perdendo o marido, passou a viver com sua mãe. Esta moça, com o passar dos anos, revelou virtudes excepcionais e notável caráter, desabrochando um imenso amor a Deus, se dedicando à oração e ao serviço dos pobres e necessitados, santificando sua existência de uma maneira tão admirável, e assumiu na comunidade a obra de sua mãe. Ela foi canonizada e é venerada com o nome de Santa Catarina da Suécia. A quarta menina, Ingeborg, tornou-se freira na ordem de Cister. A santa teve dificuldades com sua família. Sua filha mais velha se casou com um homem sem escrúpulos, a quem ela mesma considerava um verdadeiro bandoleiro. Porque além de espertalhão e golpista, era extremamente volúvel, egoísta e orgulhoso. Brígida era uma mulher de oração. Não deixava passar uma oportunidade para rezar e permanecer no fervoroso contato com Deus. Quando o marido estava ausente, porque era membro do conselho do rei da Suécia e constantemente viajava, ela passava a noite em vigília de oração, rezando fervorosamente e praticando severas disciplinas, como maneira de consolar o Senhor por causa dos pecados do mundo. Ela sempre rezava pela conversão dos pecadores e para as almas que estavam no purgatório, principalmente aquelas mais esquecidas e mais necessitadas. Peregrinações e falecimento do esposo. A devoção de Brígida era tão profunda e consciente que influenciou muito o seu marido. E assim, estimulados pelo interesse em conhecer acontecimentos importantes ligados à religião, como maneira de agradar a Deus, fizeram diversas viagens. Entre outros, o casal realizou peregrinações a Nidaros, atual Trondheim, no Reino Unido, e a Santiago de Compostela, na Espanha. Depois de terem visitado todos os lugares de interesse na Espanha, a caminho de volta para a Suécia, na cidade francesa de Arras, perto de Flandres, seu marido Ulf adoeceu com risco de morte. Ela rezou muito e pediu a proteção do Senhor. Teve que permanecer um longo tempo nesta cidade, porque a enfermidade foi cruel e o enfraqueceu bastante. Durante suas perseverantes orações, o santo francês São Dionísio lhe apareceu e lhe confidenciou que seu marido não morreria nessa ocasião. Na verdade, nos dias seguintes, ele começou a apresentar melhoras e recobrou a saúde. E por isso ambos se comprometeram de comum acordo se consagrar a Deus na vida religiosa. De volta à Suécia, Brígida e o marido se estabeleceram numa pequena casa próxima ao mosteiro cisterciense de Alvastra. Ulf, com a saúde recuperada, pôde continuar o trabalho na província de Narke até o início do ano 1344, quando novamente acometido de terrível moléstia ficou muito doente e Brígida o levou para o mosteiro a fim de ter a ajuda dos monges. Mas ele não resistiu e veio a falecer. E assim eles não tiveram tempo de colocar em prática o propósito que os dois, marido e esposa, tiveram feito de dedicarem as suas vidas a Deus. Ela permaneceu morando ali, naquela casa perto do mosteiro, onde passava longas horas em orações, suplicando ao Senhor pela cura de seu esposo. Naquela mesma casa, ainda permaneceu durante 4 anos, essencialmente dedicada à penitência e à oração. Visões e revelações divinas. A santa teve visões e revelações notáveis,
que eram ensinamentos do Senhor e também instruções que se referiam aos assuntos mais polêmicos de sua época, que sem dúvida muitos estudiosos reconhecem que foram em consequência dessas visões que a monarquia sueca obteve alguns importantes acordos de paz e estabeleceu relações políticas com diversos países, dentre outros acontecimentos. Era amiga e conselheira de vários padres e teólogos da época. Inclusive foi também secretária e dama de honra da rainha da Suécia, Blanca de Namur. Em 1335, como pessoa de confiança do reino, guiou e aconselhou a rainha e o rei Manhus II, Manhus Ladulas, nas dificuldades e problemas que ocorreram na corte. Após a morte de seu esposo Ulf, repartiu os seus bens entre os herdeiros e os pobres, passando a viver de maneira simples nas imediações do convento de Albastra. Nessa época, suas visões se tornaram mais numerosas e frequentes, constituindo-se na grande parte dos fatos que Brígida escreveu em suas revelações até a sua partida para Roma. E foi justamente durante as visões que ela recebeu a missão de levar mensagens aos políticos e líderes religiosos, tendo nessa oportunidade dialogado com santos e pessoas falecidas, que lhe esclareceram a natureza e o conteúdo de muitas dificuldades. A partir do ano 1345, as revelações divinas não eram feitas mais através de sonhos, mas sim quando ela estava desperta e em oração, com o domínio completo da razão. E muitas vezes ela ficava em êxtase, recebendo as visões ou uma iluminação divina em seu intelecto, pois via e ouvia as coisas espirituais e as sentia no seu espírito. Muitas pessoas, na verdade, o movimento em seu coração era tão veemente e intenso que até podia ser presenciado e sentido exteriormente, pelo aspecto de suas feições e de suas manifestações. Jesus lhe disse certa vez: Brígida, te falo não somente a ti, mas também a todos os cristãos. Tu serás minha esposa, e por meio de ti falarei ao mundo. Meu espírito permanecerá em ti até a sua morte. Neste período, decidiu dar um rumo religioso à sua existência, apesar da constante oposição da corte que utilizava os seus serviços. E também porque ela era a primeira na fila à sucessão real, indicada a tornar-se princesa. Mas com habilidade e inspiração divina, conseguiu se livrar daquele compromisso e se dedicou exclusivamente a realizar a vontade do Senhor. Desde então abandonou as suas vestimentas luxuosas, usando apenas uma túnica de linho e véu na cabeça, com uma corda na cintura. As visões se tornaram tão frequentes que a santa foi até envolvida momentaneamente por uma dúvida, chegando a questionar se realmente se tratava de visões provenientes da graça de Deus. Por obediência a Jesus, que lhe apareceu por 3 vezes, aceitou ser colocada sob a direção do mestre Matias, que foi seu primeiro confessor. Ele era um canônico sábio, respeitado teólogo e muito experimentado nas coisas da época. Todavia, no início das grandes revelações, ela foi aconselhada pelo próprio Matias a permanecer no mosteiro dos monges de Cister, Mosteiro de Santa Maria, na diocese de Linköping. Embora fosse uma entidade religiosa para monges, pelos desígnios de Deus, ela foi recebida e alojada numa área, para a maior honra e glória do Senhor. Santa Brígida estava rezando quando lhe apareceu Jesus e lhe disse: De minha parte, a envio ao padre Pedro Skinde, prior do mosteiro de Santa Maria.
Eu sou como o Senhor, cujos filhos estavam mantidos em cativeiro, o qual enviou seus mensageiros para libertar os seus filhos e advertir os demais a fim de que não caíssem nas mãos dos inimigos, a quem julgavam serem amigos. Do mesmo modo, eu, Deus, tenho muitos filhos, isto é, muitos cristãos, os quais estão submissos por pesadíssimos laços ao demônio. Assim, pois, por meu amor lhes envio as minhas palavras que falo por meio de uma mulher, Santa Brígida. Ouve-as, Padre Pedro, e escreve em língua latina o texto que é da minha parte. E por cada letra dar-te-ei não ouro ou prata, senão um tesouro que não envelhece. De imediato, Santa Brígida descreveu a revelação ao Padre Pedro, mas ele não acreditou, e querendo deliberar acerca do assunto, ficou à tarde na igreja lutando consigo mesmo, com os seus pensamentos, e acabou por decidir não aceitar o cargo e nem escrever as revelações divinas, julgando-se indigno para fazê-lo, e também duvidando das palavras de Brígida, se seriam verdadeiras ou ilusões produzidas pelo demônio. A resposta divina não se fez esperar. Ele recebeu tal golpe que caiu ao chão e ficou como morto. E a gente está precisando no mundo de hoje, em 2024, Senhor, de golpe, para ver se acorda. Privado de seus sentidos e das forças do corpo. Apenas ouvia e conservava o seu entendimento. Estava lúcido. Os monges, o encontrando ali estendido no solo, o levaram para a sua cela e o colocaram na cama, onde permaneceu quase morto durante longas horas da noite. Tocado pela providência divina, raciocinou: quem sabe estou padecendo isto porque não quis obedecer à revelação que a senhora Brígida me comunicou, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependido, rezou em seu coração: Senhor meu Deus, se é por isto que me aconteceu este problema, perdoa-me, porque reconheço que errei e estou disposto a lhe obedecer. Escrevendo todas as palavras que, ditadas pelo Senhor, essa mulher irá me transmitir. Naquele mesmo instante ficou curado, comprovando a verdadeira vontade divina. Ele foi correndo encontrar-se com a senhora Brígida e se ofereceu para escrever todas as revelações, conforme ela lhe havia dito, por recomendação de Jesus. Posteriormente, o prior também disse ter ouvido de Santa Brígida, em outra revelação, Jesus lhe havia dito o seguinte: eu o golpeei porque ele não queria obedecer, e depois eu o curei, porque sou médico, sarei Tobias e o rei de Israel. Diga-lhe, pois, anda e realize a obra dos escritos de minhas palavras, e escreve que te darei por ajuda o mestre em minha lei. E tens de saber com certeza que quero fazer esta obra por meio de minhas palavras que tu escreverás pela boca desta mulher. O texto humilhará a poderosos e emudecerá os sábios. E não penses e nem imagine que as palavras que esta mulher lhe transmitirá procedam do meu espírito maligno. Não, são as minhas próprias palavras, porque o que lhe direi será provado com obras. Em seguida, o prior começou a escrever e traduzir todas as revelações e visões divinas que Santa Brígida tinha, conforme ela lhe dizia. E dessa forma continuou a acompanhá-la e dar-lhe assistência por ordem de Jesus, sendo o seu confessor, escrevendo as revelações por um espaço de 30 anos até o falecimento da santa. Durante o trabalho de escrever os textos e traduzi-los para o latim, Padre Pedro, que padecia desde a sua infância,
de dores muito fortes na cabeça, rogou a Santa Brígida, que na ocasião se achava hospedada no mosteiro de Alvastro, que suplicasse a Deus por ele. A santa, em oração, pediu a Jesus que lhe apareceu e disse: vai e diga a Frei Pedro que ele já está livre da dor de cabeça. Escreva, pois, decididamente os livros de minhas palavras que lhe são encaminhadas, para que sejam divulgadas para o mundo. E desde aquele dia até 30 anos depois, ele não voltou a sentir nenhuma dor de cabeça. Foi integralmente curado pelo Senhor. Posteriormente, por orientação divina recebida por Santa Brígida, o prior fez um exorcismo numa mulher endemoniada, de Timor Gotland, usando exatamente as palavras que Cristo instruiu. Estavam presentes 2 testemunhas que viram a mulher ficar totalmente livre da posse de Satanás e seguir a sua vida com normalidade. Nesta época, o Senhor ordenou a santa que fosse ao rei Manius. Ele comunicasse que deveria se corrigir com um comportamento mais digno e compatível com o posto de rei que ocupava, pois sua conduta estava sob o juiz divino. Manius aceitou a crítica e se converteu. Mais tarde, deu pleno apoio ao mosteiro fundado pela Santa Invadistena. Brígida exerceu uma notável atividade de escritora, visionária e mística, descrevendo minuciosamente as suas revelações e as visões divinas, com uma escrita objetiva e clara, que se tornaram muito populares na Idade Média. Mais tarde, estando em Roma, seguindo a orientação do Senhor, à medida que recebia os avisos, pela grandeza de seu conteúdo esclarecedor e pacificador, os encaminhava ao conhecimento do Papa Urbano V e colocava o assunto em execução. Através de suas perseverantes e fervorosas orações, foi em vida intercessora junto a Deus, conseguindo uma quantidade impressionante de milagres e orientações do Senhor, em benefício de muitas pessoas, até do Papa e do Rei da Suécia. Também pela intervenção da Virgem Maria, que lhe apareceu junto com Jesus, a santa converteu uma prostituta, que se afastou definitivamente da perdição e se isolou numa existência dedicada à penitência e à caridade, pagando à justiça divina o tributo por todos os seus pecados. Durante as suas orações, a noiva de Cristo foi diversas vezes tentada, mesmo com pensamentos impuros. A bem-aventurada Virgem Maria lhe apareceu e lhe disse: o diabo é como um espião invejoso, buscando denunciar e impedir tudo o que é bom. Portanto, procure orar e reagir mentalmente, enquanto está sendo tentada, porque o seu desejo e seu esforço contarão para você como uma oração. E se não consegue expulsar de sua mente os assuntos sórdidos, o seu esforço para neutralizá-los contarão como mérito, desde que você não concorda com eles e que os maus pensamentos são contra a sua vontade. Nosso Senhor Jesus Cristo uma vez falou a Brígida: vá a Roma, onde as ruas são pavimentadas com ouro e o sangue vermelho dos santos, e onde existe um compêndio. Ou seja, um caminho mais curto para o céu por causa das indulgências que os santos pontífices têm merecido por suas orações. Além disso, você deverá permanecer em Roma até encontrar o sumo pontífice e o imperador. E para eles deverá anunciar as minhas palavras. Por revelação divina, fundou em Vadisterna um mosteiro, e anos mais
adiante, fundou a Ordem do Santíssimo Salvador. Seu ministério apostólico compreendeu uma austera maneira de viver, cultivando sua fervorosa devoção a Deus e a Nossa Senhora, tendo realizado diversas peregrinações aos santuários e lugares sagrados em diversos países, como manifestação amorosa ao Criador. Sua severidade consigo mesma e sua bondade com o próximo, inclusive entregando-se a uma preocupação cuidadosa com os pobres e doentes, revelaram a grandeza de sua caridade cristã. Do mesmo modo que muitos bem-aventurados, ela praticou e exercitou com frequência severas disciplinas, como forma de penitência para consolo e desagravo do Senhor, em face dos pecados da humanidade. Até para dormir, ela, que possuía uma cama confortável com um colchão bem macio, deixava-os de lado. Estendia uma colcha no chão e deitava com a cabeça num modesto travesseiro, sem qualquer coberta, mesmo naquele frio intenso do inverno sueco. Quando os filhos ou parentes comentavam o fato, ela dizia que o calor de seu coração apaixonado por Deus aquecia todos os seus membros e ela não sentia frio em seu corpo. Um dos aspectos mais conhecidos da vida de Santa Brígida são as muitas visões com que o Senhor Jesus lhe favoreceu, especialmente as que se referem aos sofrimentos de sua paixão e a certos acontecimentos de sua época. Ela tinha grande desejo de saber quantas marcas de açoites e ferimentos ficaram no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua abominável e cruel paixão. Um dia Jesus lhe apareceu e disse: recebi em meu corpo 5.480 ferimentos. Se queres honrá-los em verdade, reze 15 Pai Nosso e 15 Ave Maria diariamente, durante um ano. Ao terminar, tereis venerado cada uma das minhas chagas. Viagens e acontecimentos, dons e virtudes especiais. Muitas vezes aconteceu que a Brígida eram revelados os pensamentos mais secretos e as dúvidas mais ocultas daqueles que se aproximavam dela para conversar ou buscar soluções aos seus problemas, e até mesmo de pessoas ausentes e distantes. Eram particularidades que as pessoas jamais colocariam de público por palavras ou por escrito ou sinais, por constrangimento, receio ou timidez. Há muitas testemunhas dessas ocorrências. Nicolas de Nola, reitor do Patrimônio, Senhor Gomes de Albornoz, reitor do Ducado de Spoleto, Senhor Fonte e muitos outros, tanto religiosos como seculares, a quem ela disse ou escreveu as coisas mais íntimas que estavam guardadas em seus corações. A graça de Deus atuava na santa, de tal modo que com simplicidade ela oferecia o melhor esclarecimento a pessoas para solucionar uma dificuldade. Outras vezes, pessoas pediam as orações em benefício das almas de parentes e amigos falecidos, e alguns queriam saber se os familiares estavam no purgatório ou onde estavam. Ela recebia por escrito os nomes dos que partiram, e com a maior caridade e compaixão orava a Deus por eles. E então, em oração, obtinha a resposta divina, informando onde aquelas almas estavam, se no purgatório, no inferno ou no céu. A ela também foi dado conhecer de forma clara e distinta os modos de rezar e de interceder, assim como a maneira de ofertar esmolas, através das quais as almas poderiam ser auxiliadas e libertadas.
Boa prova disso foram experimentadas por aquelas pessoas mencionadas acima, que devotamente lhe perguntaram sobre as almas de seus parentes, e tiveram as respostas por escrito. Na verdade, quando ela mesma ou qualquer pessoa em casa estivesse ansiosa ou em dúvida sobre qualquer coisa, suplicava o auxílio divino e, sem grande demora, através de Cristo ou de Nossa Senhora, vinha uma resposta precisa e clara, explicando o que desejavam ou o que deveriam fazer. Um dia, Brígida, inspirada pelo Espírito Santo, foi visitar um homem possesso do diabo. O cavalo em que estava acostumada a montar, que era um animal manso e tranquilo, de repente empinou, levantando as patas dianteiras do chão, podendo ser vistas as ferraduras nos cascos do animal. Como resultado, ela quase caiu ao solo. Em consequência, ficou com uma desagradável dor nas costas por longo tempo. E o fato em si a fez entender que o diabo queria interferir na conversão daquele pecador. Na verdade, o homem que estava sendo visitado era um homem nobre, pelos padrões do mundo, e com grande poder econômico. O demônio, para atrapalhar, deixou o espírito dele raivoso e contrariado, especialmente na presença dela, quando se mostrou mais perturbado do que o habitual. Com petulância, aquele homem falou coisas horríveis contra Deus, dizendo: "Oh, como são diferentes! O espírito que está em vós e o espírito que está em mim. Por causa da minha descrença e méritos ocultos, fui colocado nas mãos de um arrecadador cruel." Ela lhe respondeu: "Eu prometo que você será curado rapidamente, mas eu lhe pergunto, por que você fala abominações contra Deus?" E o demônio que estava nele antecipou e disse: "Eu falo mesmo." Quando disse essa palavra, começou a falar mais amargamente contra Deus e a blasfemar, dizendo: "Aquele que criou o céu e a terra, eu adoro. Sobre o seu novo Cristo Deus, eu não aceito." A noiva de Cristo rebateu rapidamente: "Fique em silêncio, miserável diabo, na sua blasfêmia contra Deus. Mesmo estando a castigar esta criatura, você não será dono dela eternamente, porque o Senhor não permitirá. Em nome de Cristo, desapareça." Então o homem ficou como se estivesse dormindo, e o demônio desapareceu. Depois de vários dias, ele estava perfeitamente curado. Ao longo de sua existência, a santa recebeu do Espírito de Deus um sinal característico. Todas as vezes que era abordada por pessoas com espírito diabólico ou que eram avessas ao cultivo da bondade e da caridade, ela sentia um cheiro de enxofre tão forte que lhe colocava um gosto amargo na boca e que mal podia suportar. Numa ocasião, uma pessoa que procurava amizade com o rei da Suécia aproximou-se dela para conversar. "O que a senhora disse sobre um determinado espírito? Era seu de alguém ou de um demônio?" Ele perguntava sobre espíritos que se apossavam das pessoas, no assunto que abordavam. Ela, que mal tinha forças para suportar o mau cheiro que exalava dele, respondeu: "Você tem um morador fétido, e também outras coisas fétidas saem da sua boca. Arrependei-vos, portanto, para que não caia sobre vós a vingança de Deus." O homem foi embora com muita raiva, mas quando se deitou para dormir, ouviu vozes dizendo-lhe: "Deixe-nos arrastar o sujeito sujo para os porcos, porque ele tem desprezado os avisos de salvação." Voltando a si, refletiu sobre os fatos e compreendeu que o recado era para ele.
decidiu corrigir a sua vida. E logo desapareceu aquele terrível odor que era percebido por Brígida, e que então o acolheu fraternalmente, dizendo-lhe que o seu espírito havia encontrado o caminho do Senhor. Brígida também tinha outra característica especial. Nos 28 anos de sua existência dedicados essencialmente ao apostolado divino, a partir do momento em que recebeu o Espírito de Deus, nunca mais fez qualquer viagem a outras cidades, nem se detinha em qualquer lugar, a não ser com a inspiração e a instrução do Espírito Santo. Viagem a Roma. Ela viajou a Roma no ano de 1349 com o propósito de tomar parte na celebração do jubileu de 1350 e também para obter a aprovação do Papa na ordem religiosa que havia fundado. Entretanto, na ocasião, o Papa estava residindo em Avignon, na França, por motivo do cisma do Ocidente. E, além disso, a Igreja havia proibido o estabelecimento de mais ordens religiosas. A ausência do Papa desanimou Brígida, que havia tido uma visão na qual encontraria o Papa e o Imperador quando chegasse a Roma. Na capital italiana, residiu primeiramente próximo à Basílica de São Lourenço. Foi testemunha do decaimento espiritual da cidade após a partida do Papa. Durante sua estadia na cidade, escreveu cartas ao Sumo Pontífice, onde lhe suplicava que regressasse a Roma. Ela se dedicou especialmente a visitar as igrejas que continham tumbas de santos, a fim de alcançar graças para a conversão dos pecadores. Na igreja de São Lourenço de Panisperna, na colina de Viminale, pediu aos transeuntes esmolas para os necessitados. Em seguida, piedosamente visitou as regiões mais pobres da cidade e prestou auxílio aos pobres com carinho e muito amor. Também, estando em Roma, aproveitou para viajar em peregrinação ao Santuário de Assis, a Nápoles e ao sul da Itália. As profecias e revelações de Santa Brígida se referiam a questões de diversas naturezas, inclusive relativamente à administração eclesiástica. Previu, por exemplo, que o Papa e o Imperador se reuniriam amistosamente em Roma. O fato logo ocorreu no ano 1368, no dia 21 de outubro, quando o Papa Urbano V e Carlos IV se encontraram. Mas teve também visões e profecias que denunciavam a má conduta do Papa, as quais ela fazia questão de transmiti-las, e isso lhe causou inúmeras perseguições. Em uma ocasião chamou o Sumo Pontífice de assassino de almas, mais injusto que Pilatos e mais cruel que Judas. Brígida foi expulsa de sua casa e teve que ir com sua filha pedir esmolas no convento das Clarissa. Mas nesta outra ocasião, estando em Roma, aguardava ansiosamente o pontífice para poder lhe entregar as regras de sua ordem. O Papa Urbano V, recebendo toda a documentação, prometeu examiná-las no menor tempo possível. As regras foram aceitas, mas os bispos encarregados de estudá-las exigiram várias revisões e muitas mudanças no texto, com as quais Brígida não concordou, porque aquelas normas que estavam estabelecidas nas regras tinham sido ditadas por Jesus. E, por outro lado, o Papa tomou a decisão de deixar novamente a Itália por motivos de segurança, situação com a qual Brígida também não estava de acordo. Ela profetizou que o Papa, em face daquela decisão, receberia um forte golpe. E, de fato, aconteceu. 2 meses após o seu regresso a Avignon, o Papa Urbano V faleceu. A Santa e os Papas. No século XIV, muitas pessoas, inclusive alguns papas, sentiram que a Igreja tinha necessidade urgente de reforma.
Se a Igreja não incorporava os ideais e valores do Evangelho, a culpa foi colocada sobre os papas, já que a eles tinha sido confiada a tarefa de viajar e orientar os cristãos. Enquanto muitas pessoas achavam que pouco tinha sido realizado no campo da reforma, os papas, como pessoas e não a instituição, a Igreja, rapidamente se tornaram objeto de todas as críticas. O próprio fato de que os papas, que são denominados bispos de Roma, estavam residindo em Avignon, na França, em face do cisma, era uma afronta e muitos cristãos sentiram por isso mesmo que o retorno do Papa a Roma era um pré-requisito insubstituível para que pudesse ser realmente estabelecida qualquer reforma. Isto porque os papas, pelo seu cargo e poder, eram os próprios árbitros da reforma. E assim, os reformadores tinham que ter a aprovação deles para ganhar status oficial. Assim sendo, a única alternativa que restava para aqueles que queriam realizar reformas na Igreja para melhorar a atuação do cristianismo era tentar influenciar os papas a incitá-los a voltar a Roma e a entrar em ação. Um desses cristãos que lutou dedicadamente para alcançar este objetivo foi Santa Brígida da Suécia. Ela recebia as revelações divinas de Cristo e da Virgem Maria, que lamentavam a situação da Igreja e condenavam um número impressionante de abusos e práticas deploráveis. Em várias revelações, os papas também foram criticados. Um exemplo está no livro 1, capítulo 41. Esta revelação é uma mensagem do Criador direcionada ao Papa Clemente VI, 1342 a 1352. Agora declaro o meu desgosto para contigo, cabeça de minha igreja, tu que te sentas em minha cátedra. Concedi este cargo a Pedro e a seus sucessores para que se sentassem com uma tripla dignidade e autoridade. Primeiro, para que pudessem ter o poder de ligar e desligar as almas do pecado. Segundo, para que pudessem abrir o céu aos penitentes. Terceiro, para que fechassem o céu aos condenados e àqueles que me desprezam. Mas tu, que deverias estar absorvendo almas a me as oferecendo, és realmente um assassino das minhas almas. Designei Pedro como pastor e servo de minhas ovelhas, mas tu as dispersas e as feres. Tu és pior que Lúcifer. Há também outra revelação no livro 6, capítulo 63, em que Cristo condena o Papa Clemente por seus pecados e delitos e o exorta a fazer as necessárias reparações e a tomar medidas condizentes com a moral e o direito. Esta mensagem foi recebida por Brígida em 1348 e foi transmitida ao Papa em Avignon por dois amigos da santa. O bispo Emmingen e Frei Pedro, o prior do convento. O bispo Emmingen e Frei Pedro, o prior do convento. Brígida foi para Roma no ano jubilar, para nunca mais voltar à Suécia. Em suas revelações, ela pinta o quadro muito sombrio das condições que lá existiam naquela época. No livro 4, capítulo 33, está uma carta que ela enviou a um destinatário desconhecido, com uma longa lista de queixas, como, por exemplo, que as igrejas estavam abandonadas e transformadas em latrinas públicas para as pessoas, e cães e animais selvagens. As pessoas não têm o menor respeito pelos dias santos e comem carne na quaresma. A propriedade da igreja é dada aos leigos, que não se casam porque estão no cargo de cânones, mas despudoradamente têm concubinas em suas casas durante o dia e em suas camas à noite, dizendo com audácia: não podemos casar porque somos cânones. Ao determos a julgar pelas manifestações da santa,
Parece que ela coloca a culpa pela existência dessas corrupções sobre o Papa Bonifácio VIII, cujo pontificado se mostrara tão desastroso à Igreja. Santa Brígida acredita que a raiz do problema está na ausência dos papas de Roma. Na mencionada revelação acima do livro 4, capítulo 33, ela termina dizendo que os padres estão como órfãos sem pai por causa da ausência do Papa. Nesta perspectiva, é natural que ela seja uma determinada defensora do retorno dos papas a Roma, como é testemunhada por uma série de revelações. Viagem à Terra Santa. Em 1371, com 68 anos de idade, após ter algumas visões sobrenaturais, empreendeu uma peregrinação à Terra Santa. Acompanhada de sua filha Catarina e seus filhos Carlos e Bingério, e de outras pessoas conhecidas, com um itinerário passando por Nápoles e Chipre, essa foi a última de suas viagens. A expedição começou mal, já que em Nápoles, Carlos se apaixonou pela rainha Joana I, cuja reputação era muito duvidosa. A rainha era casada e seu esposo vivia na Espanha, e por isso sentia-se livre e desimpedida. Desejava se casar com Carlos. Santa Brígida não aprovou o relacionamento e vivia atemorizada diante da possibilidade de ser realizado aquele casamento irregular, que levaria o seu filho a viver em pecado. Intensificou as suas orações, clamando e suplicando a Deus que não deixasse o seu filho viver no pecado. Em 2 semanas, Carlos contraiu uma gravíssima enfermidade acompanhada de uma abominável febre maligna, que o matou, deixando-o sem vida nos braços de sua mãe. Brígida, preocupada, rezou e implorou a misericórdia do Senhor, pedindo-lhe que perdoasse a alma de seu filho. Jesus a fez compreender que ele tinha perdoado o rapaz e que ele estava no purgatório, pagando a sua dívida com a justiça divina. A santa seguiu viagem e visitou todos os lugares santos em Jerusalém, Belém, Nazaré, Cafarnaum e outros. Na viagem que fez à Terra Santa, depois de visitar todos os santuários, começou a sentir um enfraquecimento em seu corpo, consequência de uma enfermidade que a incomodou durante o ano inteiro. E tanto no mar como estando em terra, ela pacientemente suportava a fadiga e a dor. Sendo informada de que sua filha Ingeborg morreu, ela, que era religiosa no mosteiro de Isaberg, alegrou-se e disse: Ó meu Senhor Jesus Cristo, amor de minha vida, bendito seja, porque a chamaste antes que o mundo agarrasse em seus braços. Quando voltou a Roma de sua viagem ao Oriente Médio, no verão de 1373, já enfrentava a enfermidade que a debilitou e continuou atuando em seu corpo, deixando-a com a saúde muito mal. 5 dias antes da sua morte, nosso Senhor Jesus Cristo lhe apareceu diante do altar que existia em seus aposentos. Ele se mostrou alegre e lhe disse: Eu fiz com você o que um noivo normalmente faz. Se esconde de sua noiva alguns dias, para que ele possa ser mais ardentemente desejado. Assim eu não lhe visitei, levando consolação durante esse tempo, pois era a hora do seu teste. Portanto, agora que você foi testada e pacientemente suportou, vá em frente e prepare-se, pois agora é o momento em que, como eu lhe tinha prometido, você será vestida e consagrada como uma freira. E doravante você deve ser contada, não só como minha noiva, mas também como uma freira e uma mãe em Vadistena. Na verdade, durante a sua vida, Santa Brígida nunca chegou a se consagrar no mosteiro, fazendo os votos e tornando-se uma freira.
Mas o Senhor lhe propiciou esta graça espiritualmente nos seus últimos dias de vida. Morte de Brígida. Antes dela morrer, Jesus mandou que entregasse os escritos a Dom Afonso Peca de Vadater, ermitão espanhol, que tinha sido bispo jienense, e deste modo foram impressos os livros com as celestiais e revelações. Brígida faleceu no dia 23 de julho, numa residência ao lado da atual Praça Farnese. Quando ela percebeu que estava prestes a sair de seu corpo e viu seus filhos aflitos, disse: "Por que a tristeza? Meu tempo de vida foi suficientemente longo. Devemos regozijar, porque agora sou chamada para um Senhor mais poderoso." E, tendo chamado os seus filhos, abençoou a todos e adormeceu no Senhor. De acordo com a sua vontade, seus restos mortais foram transladados para a Suécia, especialmente para o convento de Vadstena, após ter sido sepultada na igreja romana de São Lourenço em Panisperna. O seu filho Bingério se incumbiu de todas as providências para o traslado de sua mãe para a Suécia. Em 1377, por ordem do bispo Alfonso Peca de Vadaterra, amigo e confessor de Brígida na Itália, foi lançada a primeira edição de suas Aparições Celestiais. Em 1378, finalmente, foi aprovada as regras da ordem religiosa fundada por ela. Em 1384, o convento de Vadstena foi consagrado. A ordem brigidina, como também é conhecida, não tem monges, somente mulheres. Há 12 conventos no mundo, sendo que a Abadia Sion, em Devonshire, é a única casa religiosa na Inglaterra. As irmãs rezam suplicando a Deus pela restauração da casa-mãe em Vadstena, na Suécia, onde iniciou a fundação da congregação. Depois da morte de Santa Brígida, mas tendo sua filha, Santa Catarina da Suécia, como a primeira abadesa. As brigidinas cultivam uma especial devoção a Nossa Senhora e à Paixão de Cristo, em decorrência das visões que sua fundadora teve na infância e durante a sua vida. O processo de canonização começou em 1377 e terminou em 7 de outubro de 1391, quando ela foi proclamada santa pelo Papa Bonifácio IX. É padroeiro da Suécia e, em 1999, Santa Brígida foi elevada, junto com Santa Catarina de Sena e Santa Teresa Benedita da Cruz, padroeiras e protetoras da Europa. A ordem fundada por Santa Brígida perdura até os nossos dias, sob o nome de Ordem do Santíssimo Salvador, Ordem Sancti Salvatoris, chamada comumente de Ordem Brigidina. Ela se espalhou rapidamente por toda a Europa com mosteiros na Escandinávia, na Itália e em outros países. Nos tempos modernos, expandiu-se em 5 diferentes ramos, juridicamente independentes. Na Espanha, em 1629, na Itália, no ano 1911, nos Estados Unidos, no ano 1970, no México, ano 2000. Nenhuma dessas fundações são de homens. Todas elas são de mulheres, exceto nos Estados Unidos, que tem um convento masculino. Sua festa é celebrada no dia 23 de julho. Os restos da santa se encontram no convento de Vadstena, na Suécia. O edifício onde a santa viveu em Roma foi tratado e reformado e se transformou na casa de Santa Brígida. Nela estão um templo, um convento e um albergue para pobres.